Olá, boa noite. O TN2 começa com um alerta para os pais e também adolescentes. Um homem foi preso em São Paulo, suspeito de cometer um estupro à distância. A vítima é uma menina de 13 anos e o crime foi cometido pelas redes sociais. Foi o pai da jovem de 13 anos que procurou a polícia e relatou o que estava acontecendo. De início, o suspeito se apresentou como uma criança. Esse indivíduo, ele abordava crianças, pré-adolescentes, através de redes sociais, se passava por uma criança da mesma idade e do mesmo sexo, geralmente meninas, e oferecia seguidores. Em troca, essa criança teria que vencer desafios que ele impunha. Esses desafios começavam leves e depois ele ia pedindo cenas de nudez. Em seguida se revelou e as ameaças começaram, a ponto de fazer a vítima se ferir. Ele ameaçava a criança se ela não fizesse esses desafios, não produzisse esses vídeos. Ele tinha já identificado através das redes sociais quem eram os contatos, amigos, familiares, colegas de escola. Ele ameaçava vazar esse vídeo nesse círculo social da criança, o que teria um impacto devastador na vida dessa menina. O que o delegado acabou de descrever, segundo a Polícia Federal, está sendo denominado como um estupro remoto. A partir do momento que esse indivíduo obriga essa jovem de 13 anos a introduzir objetos nas partes íntimas, a filmar, a enviar esse material para ele, ou então ele vai entregar, divulgar o que ele já tem arquivado dela, é denominado um estupro remoto. A PF acredita que esse indivíduo tenha outras pelo menos 30 vítimas, incluindo uma jovem do Texas, nos Estados Unidos, que passou pela mesma situação. A denúncia gerou a investigação que envolveu até a quebra de sigilos para chegar ao suspeito, que mora em São Paulo. Embora tenha sido cometido à distância, esse estupro de vulnerável é o crime mais grave do que a produção de vídeos pela internet. Então, houve um entendimento que o Ministério Público e o juiz concordou de que deveria seguir aqui pelo Espírito Santo, até porque até aquele momento a gente não tinha identificado outras vítimas. Agora, com o depoimento, o interrogatório do preso e as perícias que vão ser feitas no material apreendido, celular, notebook, pendrives, nós vamos identificar outras vítimas para aí, se for o caso, a justiça daqui processar ou a justiça de cada local. Esse especialista em crimes cibernéticos compara a internet com a rua, como está fora de casa para crianças e adolescentes. Então, os pais primeiramente precisam saber que a internet é rua. Os mesmos riscos que existem nas ruas existem também no ambiente digital. O pai e a mãe, quando dá um aparelho celular para um filho, tem que estar ciente que tem que, junto com o celular, dar as orientações e as dicas de segurança. Primeira coisa, não conversar com o estranho. Outra coisa muito importante é respeitar as idades indicativas dos aplicativos. E orienta o uso de aplicativos para controlar o acesso de crianças e adolescentes à internet, principalmente nos celulares, que guardam o mundo a um clique. A gente está vendo todos os dias crianças que são assediadas por criminosos e são nas redes sociais, que elas TikTok, Facebook, Instagram, o WhatsApp. Todas essas redes sociais são proibidas para menores de 13 anos e devido aos riscos inerentes a essas aplicações. Então os pais precisam sempre estar atentos e sempre dialogar com seus filhos. Tem que monitorar, né? Olha, gente, o suspeito preso, ele pode responder por extorsão, estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de vídeo que contenham cenas de sexo com crianças e adolescentes. Todas essas penas podem chegar a 39 anos de prisão. Está preso o jovem suspeito de agredir a esposa de 17 anos, a avó e também a filha. Ele teria ficado revoltado por ter sido acordado. A boca inchada é o resultado de vários socos. Os arranhões no rosto e braços foram feitos com uma faca pelo marido, um jovem de 19 anos. A vítima é uma dona de casa de 17 anos de idade. Tudo aconteceu dentro da casa da família. A dona de casa teve que acordar o marido porque precisava sair e queria avisá-lo. Ele acordou possesso, já partiu para cima dela com socos e chutes. Não satisfeito, o homem foi
até a cozinha da casa e pegou uma faca. A partir daí, ele passou a ameaçá-la de morte. Ele pegou pelo pescoço e falou alguma coisa, eu não lembro o que ele falou. Aí eu peguei e fui lá pros fundos pra chorar lá, né? Chorar quieta, pra ele não ver. Aí ele pegou, foi atrás, ele pegou, me puxou pelos cabelos lá. Aí eu peguei e comecei a gritar. Nessa hora eu surtei, sabe? Aí eu fui lá e peguei um copo de vidro pra poder dar na cabeça dele, só que não acertou. Aí ele me enforcou, me deu um monte de porrada na cara. Toda a confusão foi vista pela avó do agressor. Ela estava com a criança, que é filha do casal, uma menina de 1 ano de idade. Ela foi empurrada pelo próprio neto. As duas caíram no chão e acabaram se machucando. A bebê ficou ferida na cabeça. Já a avó do agressor, uma idosa de 74 anos, por pouco não teve o braço quebrado. Me jogou no chão, me deu muito murro nas costas, na cabeça. Aí eu custei levantar, que eu tenho problema sério, né? Custei levantar, levantei, peguei a menina e vim pra cá pro banco. Sentei aqui. Depois a neném veio pro meu colo, ele começou a bater minha cabeça na parede. A minha da neném junto, né? Na parede, por isso que ela tá com esse machucadinho aqui. A polícia foi chamada e o suspeito acabou preso e levado para o plantão especializado da mulher em Vitória. O casal convive há 2 anos. Segundo o adolescente, a relação sempre foi marcada pela violência doméstica. Ela chegou a pedir medida protetiva, mas no meio do processo desistiu de ficar afastada do companheiro. Sempre me bateu, sempre me ameaçou desse jeito, sempre pegou faca. Ele se enforcava com fio, sempre foi assim, sempre. Depois da violência sofrida, a avó do jovem afirma que não quer mais que ele volte para casa. Teme que algo de pior aconteça. Eu tenho medo, porque ele é muito agressivo. Ele matar ela ou me matar também. Já a mulher agredida quer a separação e pede que a justiça seja feita. Não foi só eu, foi a minha filha e foi a avó dele. Então não tem mudança, ele nunca vai mudar. Nunca, nunca, nunca. Porque uma pessoa que tem coragem de machucar a própria filha, ela não tem amor no coração, não. E não pode desistir da medida protetiva agora, né? A seguir, o estado vive a 6ª onda da pandemia de Covid. Os detalhes a gente passa em instantes. Mais de 1.000 casos de Covid foram registrados no estado em apenas um dia. É a 6ª onda da doença aqui no Espírito Santo este ano. O aumento, gente, é de 156%. A confirmação da 6ª onda de Covid no estado foi passada pela Secretaria de Saúde. O Espírito Santo vive a sua 6ª onda de Covid. Nós chegamos a notificar na quarta-feira, até a noite de quarta-feira, cerca de 1.000 casos de notificações no dia, na quarta-feira. Esse dia da quarta-feira, ele representou 2,9 vezes mais casos da quarta do que na terça. Então, praticamente 300% a mais de casos de Covid. Um dos motivos tem relação com a nova subvariante, BQ.1. O aumento de novos casos é de 156%. Nós já tivemos 6,4 vezes mais casos registrados em novembro do que no mês de outubro. Então, é um aumento significativo do número de casos. E já temos mais 2 casos confirmados dessa variante por sequenciamento genético, né? Então, nós confirmamos já 3 pessoas com a variante no Espírito Santo. Com isso, naturalmente, os resultados de exames positivos para a Covid também deram um salto. Antes, a taxa variava de 1,2 a 1,6. Agora, está em 14,1. Mais de 50 pessoas estão internadas com Covid. 46 em enfermaria, 5 em UTI, mas a maioria dos casos, até este momento, eles representam uma gravidade leve, né, classificação de leve e moderada. Mas toda onda tem essa característica. O começo se caracteriza por um aumento de casos, na maioria leves, depois eles saltam para moderado, e 2 a 3 semanas depois aumentam os casos graves. Este mês aqui no estado, 3 pessoas morreram por conta da Covid-19. Sobre a nova subvariante, 3 casos já foram confirmados. Essa nova onda traz, na realidade, o alerta para voltar aos cuidados básicos, higiene das mãos e também o uso das máscaras para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Os óbitos que nós tivemos, lamentavelmente, foram de pessoas idosas, acima de 65 anos de idade.
A Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, voltou a recomendar o uso da proteção em ambientes fechados, com aglomeração de pessoas. O uso passa a ser obrigatório também para pessoas com sintomas de gripes ou resfriadas, além das que já fazem parte do grupo de risco. A máscara, especialmente quando ela é usada adequadamente e usada por mais pessoas, a redução da transmissão de uma pessoa contaminada para outra, ela é muito importante. O momento também é de colocar o esquema vacinal em dia, inclusive para os que tomaram só a primeira dose. Nós temos ainda 1.795 pessoas que precisam ir aos postos de saúde para completar o seu esquema vacinal. Então, é um montante grande. E cerca de 700 mil não tomaram a segunda dose de reforço. Então, é um número muito grande. Por isso que a gente faz um apelo para que as pessoas procurem, né, os postos de saúde. Tem vacina em número suficiente para todas as pessoas de 5 anos em diante. E é necessário porque a vacina salva a vida. A gente sabe disso. Agora a gente fala de mercado de trabalho. O IBGE apontou que no Brasil, 3 em cada 10 pessoas que estão desempregadas buscam trabalho há mais de 2 anos. Aqui no Espírito Santo, o percentual de desocupados é menor que a média nacional, mas ainda assim há muitas pessoas sem ocupação. O Jonathan tem 24 anos e quer terminar o ano de carteira assinada. Ele está desempregado há quase 2 anos. Por causa do Covid-19, eu acabei me afastando do serviço. Eu até trabalhei na diária ou como autônomo, mas fechar mesmo foi difícil. Eu vim à procura de uma vaga específica para operador de caixa ou embalador. Seria bacana. O jovem foi à van do trabalhador no bairro Divinópolis, na Serra, na expectativa de uma vaga para trabalhar. Algumas pessoas, por motivos diversos, não conseguem acessar a nossa estrutura física. Por isso, a gente traz a van, o nosso cinemóvel, para dentro da comunidade, para a gente possibilitar as pessoas terem esse acesso, poderem concorrer a essa vaga de emprego. Só este ano, 1.300 trabalhadores conseguiram emprego com a ajuda da van. Ações assim se tornam cada vez mais necessárias. O Brasil tem hoje 9 milhões de pessoas desempregadas. Segundo dados do IBGE, de cada 10 pessoas sem emprego, 3 delas procuram vaga há mais de 2 anos. Isso mostra a dificuldade dos profissionais em se reinserirem no mercado de trabalho. A Elisete se enquadra nesta situação. Há 6 anos, ela tenta uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Tem que batalhar bastante, né, para conseguir um emprego de carteira assinada. Tem que batalhar bastante, correr atrás. Trabalho com cosmético, ganhar um dinheirinho extra, né, para ajudar em casa. Mas o emprego, se fosse de carteira assinada, seria melhor? Bem melhor, porque temos direito. No Espírito Santo, a taxa de desocupação é de 7,3%. Ela é menor que a taxa nacional, que é de 8,7%. Isso mostra como está a economia do estado. O estado do Espírito Santo alcançou aí a 11ª menor taxa de desemprego entre os estados brasileiros no 3º trimestre de 2022. Para quem está na busca por uma vaga de emprego, é preciso estar atento. Nos últimos anos, o estado do Espírito Santo vem apresentando um crescimento do PIB maior do que a média nacional, seja aí no setor de serviço, comércio, construção, indústria, agropecuária. Estamos com expansão da nossa economia. Isso possibilita a gente entender esse aumento do emprego no estado do Espírito Santo. Uma outra característica muito importante é que a economia capixaba é uma economia equilibrada. Isso é muito positivo para atrair investimento. No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, tem exemplo daqueles que a gente se inspira e se fortalece. Aguarde para ver. O Brasil é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. São 30 milhões. No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, veja agora um dos exemplos de superação. O dia a dia da Jéssica começa assim. Ela coloca o assado na estufa, ajeita a sobremesa na bandeja para dar água na boca do cliente
esquenta o óleo e começa a fritar os salgados das encomendas. Ah, ainda tem que dar tempo de fazer aquela propaganda, né, nas redes sociais. Mulher, não é mole não, viu? Mas a gente dá conta. Dá conta. A gente tem que dar conta, né? A mulher sempre dá conta de tudo. Dona de casa, mãe e de tudo. Trabalha pra fora ou faz seu próprio negócio, como eu. Jéssica tem 24 anos. Sim, é nova no empreendedorismo, mas já realizou alguns sonhos. Um deles é a GM Salgados. GM por conta do nome mesmo, tá? Jéssica Martins. Há 3 meses ela conseguiu abrir a própria loja, que fica em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Ainda tem alguns detalhes a serem feitos, mas a satisfação de ver o local aberto e funcionando é imensa. Pra mim é um grande passo, assim, tanto na minha vida como na vida de todos os meus familiares. Mas para chegar aonde chegou, a Jéssica passou por muitos percalços. Se ela contar metade das dificuldades que ela enfrentou nos últimos 10 anos, muita gente nem vai acreditar que ela conseguiu construir tudo isso aqui. Na vida profissional, a Jéssica passou por várias profissões. Ela já foi cabeleireira, faxineira, ajudante de pedreiro, atendente de loja, e em cada um desses trabalhos ela tirava no máximo R$300 por mês, até de fato conseguir um emprego de carteira assinada e poder investir no próprio negócio. Na vida pessoal, a Jéssica passou por vários abusos sexuais, relacionamentos abusivos, humilhações e agressão física. Nós chegamos a mostrar aqui no TN o caso da Jéssica. Ela foi mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, foi agredida e, em um descuido do agressor, conseguiu pedir socorro. Hoje ele está preso e Jéssica se reergueu, está se dedicando ao próprio negócio. A dor, você vai sentir dor, mas o sofrimento é opcional, né? Apesar de muita dor, você não pode dar lugar somente ao sofrimento, porque você não pode desistir, cara. Você nunca pode querer desistir, porque você não pode desistir por você mesma, sabe? Você precisa conseguir. Independente das dificuldades, independente do que você está passando, né? Independente das lutas, já passei por depressão, já passei por ansiedade. E isso aqui me ajudou muito para mim poder lutar contra a ansiedade e contra a depressão. Como mulher, Jéssica reconhece a luta de muitas em busca da independência financeira. No Brasil, segundo o Sebrae, mais de 10 milhões de mulheres lideram empreendimentos. E com certeza, elas começaram assim, com um sonho, que aos poucos foi se tornando realidade. Cara, eu não tenho dúvidas de onde eu quero chegar. Eu amo o empreendimento, eu sou apaixonada por isso aqui. Parabéns, viu? Olha, gente, o Instagram da Jéssica é @gmsalgados. Boa noite para você, bom fim de semana. Até segunda-feira.